Salmos, no capítulo 58, verso 11, diz: então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Há um Deus que julga na terra. Um Deus que faz justiça. Capítulo 94, o verso 2 de Salmo, o salmista também diz: exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Veja, dá o pago ao soberbo, exalta-te, ó juiz de toda a terra. No capítulo 98, verso 9 dos Salmos, diz: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. O mundo com justiça, diz o verso, e julgará os povos com equidade. Ele vem para julgar o mundo. Nós vivemos num mundo tão deficiente de justiça, não é mesmo? Nós estamos vendo isto com muita clareza aqui no nosso país, no nosso Brasil, sofrendo com essa falta de justiça em muitos aspectos, não é mesmo? Mas a palavra diz que há um juiz que julga. Os homens vão julgando, fazendo a sua justiça ou injustiça em nome da justiça. Mas há um juiz fiel. Aqui, nessa deficiência de justiça, nesse planeta Terra, vai passar. Tudo vai passar. Um dia, cada um de nós vamos prestar contas a Deus, contas de nós mesmos, de cada ato nosso. Esse é um pensamento assustador para você? De que um dia mais profundas do nosso ser. Ele vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras de todos os seres humanos, desde o primeiro até o último, sim, essas obras vão vir à tona diante do juiz de toda a terra e ele vai julgar. Sabe, interessante que no fim, este juízo de Deus, ele revela a bondade de Deus. Ele revelará a graça de Deus. Vai revelar que Deus é justo, que Deus é misericordioso, vai mostrar como Deus lidou e lida com esse pecado, lida com os salvos e também como ele lida com aqueles que querem se perder, com os perdidos. Esse juízo vai revelar tudo. Por que perdidos? Porque salvo. Porque a bondade de Deus? Porque a maldade do inimigo Satanás. Esse juízo também vai revelar o que acontece quando o povo fiel de Deus enfrenta o inevitável, que é o juízo vindouro. Ou que o povo de Deus também enfrentará esse juízo. Sim, Deus vai trazer justiça, meus queridos, e vai revelar toda a graça de Deus, toda a bondade de Deus, e revelará claramente toda a maldade do inimigo de Deus. Lúcifer, aquele anjo rebelde que sempre desafiou a justiça de Deus, ele também enfrentará a sabedoria divina, enfrentará o plano divino.
aquele que julgou que Deus era imparcial, aquele que, ou melhor, que Deus era parcial. Isso, Satanás acusou que Deus era parcial. Sim, ele vai entender claramente, não apenas ele, mas todos os seres criados, em que estava baseado o governo de Deus, aquele que governa todo o universo com sabedoria, com graça, com misericórdia, com amor. Todo o universo de seres que não caíram, também dos seres caídos, dos demônios, eles por fim compreenderão claramente a justiça de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus. A Bíblia, ela é muito clara nesse grande conflito, ou o grande conflito que se desencadeia. Interessante que, mesmo na mensagem do Evangelho de Apocalipse, que fala do Evangelho eterno, Apocalipse 14, que fala de um juízo, também em Apocalipse 14, fala. Esse Evangelho eterno, meus queridos, são as boas novas de salvação. Ah, se não fosse pelo Evangelho eterno, nós não teríamos esperança no juízo. Se fosse apenas juízo, fosse apenas uma mensagem de juízo, não teríamos esperança. Mas há um Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno é, de fato, a nossa única esperança no juízo. Não há dúvida, meus amados, de que parte do conteúdo do Evangelho é sobre o juízo. Mas todos aqueles que creem no Evangelho eterno, todos aqueles que aceitam o Evangelho eterno, ele aceita a esperança que há no Evangelho. Eles não temem o Evangelho, eles vivem a mensagem do Evangelho. Ah, meus amados, a esperança no juízo. Neste juízo, ou durante esse juízo, os mundos não caídos verão que tudo que Deus fez foi para salvar cada ser humano. Ficará bem patente aos olhos de todo o universo que tudo que Deus fez em relação ao planeta Terra foi para salvar. O julgamento vai revelar a justiça, vai revelar a misericórdia, vai revelar o amor de Deus, vai revelar que a lei de Deus não era para condenar, mas era para alertar, abrir os olhos, mostrar o caminho, ser um guia para nos levar a Deus. Não uma lei que era misturada apenas com juízo, mas sim uma lei que a graça, a amor, a misericórdia, a parte da solução divina, definitiva, para o problema do pecado é o juízo. O juízo é a solução divina para resolver esse problema. No grande conflito entre o bem e o mal neste universo, Deus responde às acusações de Satanás. Ele já respondeu às acusações de Satanás, sabe com o quê? Com a cruz do Calvário. Sim, meus amados, Deus respondeu. Deus responde às acusações com a cruz, que é o maior exemplo de amor, é o maior exemplo de restauração. Sim, Deus responde. Ele revelará que tudo o que ele fez, o possível e até o impossível, foi para salvar você, meu amado ouvinte, foi para me salvar. Eu, que sou pecador, você que é pecador. Sim, o juízo vai revelar claramente
que tudo que Deus fez foi para nos salvar, para nos resgatar dessa maldade do pecado, nada mais, certo? Esse juízo revelado na palavra de Deus é para nos levar à cruz. Quando nós pensarmos no juízo, meus amigos, pense também na cruz. Não esqueça da cruz, que por detrás do juízo há uma cruz. Há um Salvador que morreu nessa cruz. Há um Salvador que nos ama. Percebeu? Por detrás desse juízo há uma cruz que representa a salvação. Registros infinitos, registros minuciosos, registros exatos, registros detalhados do céu serão abertos. E sabe, nós somos tão preciosos aos olhos de Deus que todo o universo fará uma pausa para considerar as escolhas que eu e você fizemos à luz do Espírito Santo, à luz do Evangelho, à luz da redenção, à luz do livramento oferecido por Cristo através da cruz, através do seu Filho amado. Sim, meus amados, os não caídos, os seres celestiais de outros mundos, eles estão atentos, ansiosos, eles veem o amor de Deus, eles sabem. Por isso, a Bíblia diz que os anjos louvam a Deus dia e noite e dizem: Santo, 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 justo e verdadeiro são os seus juízos. Ó, meu amado, o juízo tem ou traz esperança. Sim, meus amados, nós somos tão preciosos aos olhos de Deus. O mundo, o ser humano que caiu em pecado é precioso aos olhos de Deus. E todo o universo está atento ao desfecho final, em que, através do juízo, Deus reivindicará por completo a sua justiça. A cruz e o juízo revelam que Deus é justo, revelam que Deus é misericordioso. A cruz e o juízo revela que a transgressão da lei requer a morte. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Sim, a justiça declara: o salário do pecado é a morte. E a misericórdia responde: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja, justiça e misericórdia é Deus. A justiça diz: você é pecador, você tem que morrer. Mas a misericórdia responde: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E não há como separar uma coisa da outra. Justiça e misericórdia andam de mãos dadas. Sim, temos que morrer. É o salário. Pecamos, falhamos, mas há uma graça salvadora. A lei, meus amados, se a lei pudesse ser alterada, se a lei pudesse ser abolida, não precisava de Jesus morrer na cruz do Calvário, não precisava. A morte de Jesus lá na cruz confirma que a lei é eterna. A lei é a base do juízo de Deus. Portanto, a morte de Cristo confirma que a lei é eterna e que ela é a base do seu juízo. Os livros serão abertos. Apocalipse e outros livros da Bíblia, outros textos, falam muitas vezes, Daniel, que os livros serão abertos. E ali naquele livro está registrado as escolhas que fizemos. As escolhas, sim,
cada dia nós fazemos escolha. E a Bíblia é clara em dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. É a sua escolha? É a minha escolha? É a nossa escolha? Mas se pergunta, quando é que Cristo nos salva? Quando é que Ele nos transforma? Ele nos salva quando eu escolho. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. É assim. Quando é que Jesus nos salva? Quando nós escolhemos ser salvo. Quando é que Ele nos transforma? Quando nós escolhemos e damos lugar ao Espírito Santo para nos transformar. O juízo final vai arrancar de dentro do ser humano, ou já arranca do ser humano hoje, toda a pretensão, toda a hipocrisia. E quando sai de dentro de nós toda a pretensão egoísta, todo eu, toda a hipocrisia, meus amados, a salvação, louvado seja Deus, a transformação, o Evangelho, ele nos transforma. Quando eu e você escolhemos o Evangelho, escolhemos o Espírito Santo, escolhemos a cruz, escolhemos Jesus, nós olhamos para nós e vemos quão pecadores somos, e nos tornamos humildes, porque não é possível olhar para a cruz, aceitar a salvação e não ser humilde. Não é possível. O Evangelho e o juízo andam lado a lado. Certa feita, Satanás olhou para Josué e o acusava porque ele estava vestido com roupas sujas. Meus amados, quando eu sou humilde, porque aprendi aos pés de Cristo, eu olho para mim e vejo quão sujo eu estou. Sim, nos leva à humildade quando nós olhamos para a cruz e olhamos para nós, passamos a entender que o nosso coração é impuro, que o nosso ser é impuro e que nós precisamos de um ser puro para transformar este ser impuro. Nós precisamos do sangue de Cristo para transformar este ser impuro. Quando nós compreendemos a mensagem do juízo, compreendemos que precisamos de ser humilde, reconhecer que somos impuros, e quando reconhecemos, nós vamos a Cristo e Ele nos limpa. Quando Satanás acusava Josué de sua impureza, das roupas sujas, Deus pediu ao seu anjo assistente: vai lá, tira aquelas roupas sujas de Josué, cubra ele com as minhas vestes, roupas limpas. E ele repreendeu Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Este aí é um tição tirado do fogo. Quando você é humilde, olha para a mensagem do juízo, olha para o Evangelho, olha para a salvação pela graça, olha a salvação pela graça mediante a fé, você se torna humilde, reconhece que Jesus é o único que pode tirar esta sujeira que há em nós. E quando nós vamos a Ele reconhecendo, fazendo esse exame de coração, então Jesus nos purifica. Ele nos purifica de todo o pecado. E nós podemos nos manter purificados, meus amados, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, mediante a obediência à verdade.
Não é possível nós sermos purificados e continuarmos desobedientes. Não é possível. Sim, quando Jesus nos purifica, quando nós aceitamos o Evangelho, aceitamos a mensagem do juízo, de um Salvador justo e misericordioso, quando olhamos para a lei de Deus, reconhecemos que precisamos de purificação do caráter. E então, reconhecendo assim, indo a Cristo, Ele vai nos purificar e vai dizer para o nosso inimigo: o Senhor te repreenda. Esse aí é um tição tirado do fogo. Eu morri por ele. Você, Satanás, pode acusá-lo, mas eu o vestirei, ou o vesti com vestes brancas, que é a minha justiça, porque ele é humilde, ele aceita a voz do Espírito Santo, ele é obediente, ele aceita viver pela fé no sangue de Cristo. Quanto mais perto eu e você vivermos, meus queridos, do imaculado Filho de Deus, nós vamos perceber que somos pecadores, sujos sim. O diabo, por vezes, tem razão de nos acusar, porque estamos sujos com o pecado. Mas quando nós vamos a Cristo e aceitamos o perdão de Jesus, Satanás não pode mais nos acusar. O Senhor o repreende. Você não precisa de ouvir a voz de Deus repreendendo Satanás? Não. Há uma repreensão clara e inequívoca do Filho de Deus a Satanás. Ele é meu filho, eu morri por ele, ele me aceitou, ele vive a minha vontade, ele ouve a voz do Espírito Santo. Embora reconhecendo que somos pecadores, nós temos que confiar na justiça de Cristo. Temos que confiar a nossa redenção e a nossa santificação a Ele. Não é nós que nos santificamos, não. Não é nós que nos redimimos, não. Confiarmos na justiça, na redenção e santificação operada por Cristo em nós. Nós não temos como contestar as acusações de Satanás. Unicamente Cristo, meus amados, pode contestar as acusações de Satanás. Unicamente Ele. Unicamente Ele pode pleitear em nosso favor. Não é a Nossa Senhora, não é o São João, não é o São Francisco, o São Pedro. Não, é unicamente Jesus que pode pleitear em nosso favor. Unicamente Ele que pode silenciar o acusador. Unicamente Jesus. Baseado, sabe no quê? Não nos meus méritos. Jesus não pode olhar para mim e dizer assim: nossa, mas o Daniel é tão bonzinho, o Daniel é tão santo, ele não pensa coisas erradas, ele não fala mal de ninguém, olha, ele é tão... Não tem como Deus falar isso de mim, porque Ele é justo. Ele sabe que eu sou pecador. Mas pelos méritos de Cristo em nós, aí a coisa muda. Percebeu? Aí inverte a situação. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Os argumentos de Cristo contra Satanás não é baseado no que eu sou, no que eu faço, mas é baseado nos méritos dele. Percebeu a diferença? Só os méritos de Cristo. Só os méritos de Cristo, meu amado ouvinte. Às vezes eu quero ser muito bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não mato, eu não roubo, eu ajudo o pobre, o necessitado. Eu vejo pessoas que tentam se redimir
buscando os seus próprios méritos em fazer isso ou aquilo. Esse mérito nosso é tão lastimável, meus queridos. Eu e você, quando nós aceitamos a salvação, é natural aqueles que são salvos, aceitam a salvação em Jesus Cristo, a ter boas obras. Não porque ele quer, através disso, ter mérito. Não. É porque os méritos de Cristo em nós muda o nosso ser, muda o nosso pensar, muda o nosso agir. Meus amados, Jesus repreende Satanás pelos seus méritos. É pelos méritos dele, não é pelos nossos méritos. O Apocalipse, Daniel, ele aponta para os acontecimentos finais, os últimos dias da história aqui nessa terra. E Daniel e Apocalipse, principalmente Apocalipse, ele diz claramente que a hora do juízo chegou. A hora do juízo começou. Quando Deus, através de Daniel, deu as visões de reinos, reinos que se estabeleciam, reinos que caíam, poderes que perseguiam, oprimiam o povo de Deus, como o caso de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, perseguição dos 1260 dias, 1260 anos. Por fim, o profeta Daniel viu todas estas cenas em visão. O profeta Daniel. E quando João descreve, ele diz, olha, reinos surgiram, reinos caíram, o povo de Deus foi perseguido, o povo de Deus sofreu muito perseguições. Daniel vendo todas essas coisas. Aí de repente, na visão de Daniel, o céu se abre e ele pôde ver as cenas do juízo. As cenas do juízo. A mente de Daniel foi dirigida para aquele evento glorioso. Deixa de ser as cenas de estabelecimento e quedas de reino, perseguição, mas ele olha para o santuário e ele então consegue ver a sala do trono do universo, onde o juiz de toda a terra está sentado. E ele pode perceber que ali, naquele julgamento, naquele momento de juízo, todos os problemas, todos os erros, toda a controvérsia, toda a acusação do inimigo, tudo será corrigido, porque se estabelecerá um reino eterno de justiça. Apocalipse diz que ele tomou os reinos desse mundo, ou os reinos desse mundo, passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Então, a mente de Daniel deixa de ver aqueles conflitos entre nações, conflito contra o povo de Deus, e ele agora vê a cena do juízo. E ali ele pode perceber que somente o juízo vai passar a limpo toda a história desse planeta Terra. Toda a história do pecado. Os caos, os conflitos da Terra vai se passar. Deus deu em visão a Daniel tudo isso. E ele percebeu que o caos vai passar. As glórias supremas do santuário mostrava a ascensão de Cristo, ele sendo coroado como legítimo governante desse mundo. Ele receberá do seu Pai o reino, que é por direito seu reino. Porque ele deu a vida, porque ele morreu.
Ah, meus queridos, ele pôde dirigir a sua mente, Daniel, profeta, para um momento espetacular. É o que mais nós almejamos. Ver esse mundo de tanta tristeza, tanta dor, tanto sofrimento, tanta injustiça, tudo isso ser passado a limpo. E Daniel pôde ver. E ele entendeu que a solução unicamente está no juízo. Porque Deus já julgou através de Jesus Cristo. Ele já julgou este mundo. Já está julgado. Mas isso vai ser passado em revista. Vai ser analisado caso a caso. Vai ser analisado caráter a caráter. Tudo nesse juízo será passado a limpo. Patente aos olhos de todo o universo. Que o juízo traga esperança para o meu e para o seu coração. Porque o juízo, o nosso juiz, é fiel, é justo. Ele fez tudo para salvar eu e você. E eu aceito a mensagem de juízo, a mensagem da obediência pela fé em Jesus Cristo. Eu vou a Jesus humildemente, entendendo que sou pecador, mas que Ele é o meu Salvador. Faça isso, meu querido. Ouça a voz do Espírito Santo hoje, agora mesmo. Amém? Vamos orar, Pai querido, graças te damos. Porque o Evangelho, ele traz-nos esperança no juízo. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é justo juiz. E o Senhor, logo mais, vai trazer à tona o grande plano da salvação. Aquilo que ainda nós não entendemos, nós vamos entender. O Senhor vai acabar com esse grande conflito. Nós temos essa esperança pelo Evangelho. E que esse Evangelho continue falando em nosso coração. E que possamos aceitar o Senhor como nosso Salvador, nosso Redentor. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, eu quero agradecer a sua audiência e espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.